Olá, queridos, eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o canal Palavra de Esperança. Há um hino no cantor cristão que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. O tema de nosso devocional hoje é um plano ousado. É a história de Jonatas enfrentando o exército dos filisteus, ele e o escudeiro e o Senhor à frente. O texto base do nosso devocional está em 1 Samuel 14, de 6 a 9. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Preste atenção a esse versículo 6, ele é o versículo-chave para a nossa devocional. Deus pode ganhar uma peleja com muitos ou com poucos, porque Ele é Deus. Jonatas tinha fé. E o seu escudeiro respondeu e disse: faze o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Então disse Jonatas: eis que passamos aqueles homens e nos mostraremos a eles. Se nos disserem assim, esperai até que cheguemos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a ele. Mas se disser, vinde, subamos, iremos. E aí Jonatas vai nos ensinar 3 lições nesta passagem que eu quero compartilhar com você. Esse texto tem estado na minha mente há alguns dias. Nessa passagem nós vemos uma notável história de coragem e fé de Jonatas, filho de Saul. Jonatas era um guerreiro, pouco se fala de Jonatas como guerreiro, mas ele também tem um pajem, um escudeiro, que foi fiel escudeiro até o final. Eu quero chamar a sua atenção para a fé e obediência desse escudeiro também. Aonde estava a guarnição dos filisteus, que eram maioria, era um local de difícil acesso. Jonatas está no local estreito, mas ele decide enfrentar o exército dos filisteus. O que torna essa história muito mais relevante e impressionante é a confiança que Jonatas tem na intervenção divina para a vitória. Primeira lição para a nossa vida nessa história de Jonatas é a coragem inspirada pela fé. Jonatas não teve nenhuma dúvida de que Deus poderia dar-lhe a vitória. Por isso ele diz no versículo 6, porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Quando você estiver enfrentando uma peleja, lembre-se, Deus é maior que a sua circunstância, do que a sua provação. Jonatas acreditava que com Deus ao seu lado, não importa o tamanho do desafio, a vitória estava garantida. A coragem verdadeira, muitas vezes, pode nascer de uma fé inabalável. Portanto, creia, confie no Senhor. Segunda lição para a nossa vida, fé e obediência, olhando para o escudeiro de Jonatas. Esse homem decidiu dar a própria vida, porque ele disse para Jonatas que estava pronto para ir com ele nesse empreendimento. Assim diz o versículo 7. Faze tudo que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Este escudeiro foi um com Jonatas. E nós precisamos entender que essa fé e obediência que esse escudeiro teve com Jonatas é a mesma fé e obediência que nós devemos ter com os nossos líderes espirituais. Se você confia no seu líder espiritual, siga o modelo, siga o exemplo desse escudeiro, porque ele foi um com Jonatas e a vitória foi alcançada. Terceira lição para encerrar o nosso devocional. Confiar no Senhor em meio às incertezas foi o que Jonatas fez. Jonatas não tinha certeza de uma resposta. Ele não estava convicto de que, eu vou e Deus vai fazer um milagre. Não, ele foi, lutou e mataram mais de 20, só ele e o escudeiro. Isso trouxe tamanho encorajamento para o exército de Israel que eles resolveram sair para a peleja. E o que aconteceu, se você continuar lendo o capítulo 14 de 1 Samuel, é que o exército dos filisteus começaram a pelejar entre eles e a vitória de Israel foi grande. Ele estabeleceu com aquele escudeiro, uma grande vitória foi iniciada para o exército de Israel. Às vezes, nossa jornada de fé envolverá e exigirá de nós um avanço na direção do desconhecido, confiando que Deus pode mostrar
o caminho e Ele sempre estará conosco. Nossa vida de fé pode se beneficiar muito desta passagem bíblica. Devemos lembrar que a coragem vem da fé em Deus, que nunca é impedido por circunstância ou coisas que parecem impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Eu encerro a minha palavra encorajando você, assim como eu fui encorajado. Podemos seguir com coragem, obedecendo aos nossos líderes, confiando no Senhor, mesmo que o caminho pareça incerto. Que essa história de Jonatas e o seu escudeiro, uma história de fé e ousadia, possa encorajar você para a sua jornada espiritual. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você foi edificado com esta devocional. Então eu te peço, compartilhe com seus amigos e familiares nos seus grupos de WhatsApp, para que eles também sejam edificados. Deus abençoe você, tenha sempre esperança, não desanime e vá em frente. Coragem. Deus te abençoe.